Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Olá. Hoje, a gente vai mergulhar no capítulo 5 do livro Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. O título é A História dos que Têm e dos que Não Têm. Um capítulo fundamental na argumentação do livro. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender por que a produção de alimentos, que foi uma revolução, né? Porque ela surgiu em tão poucos lugares de forma independente. E não só isso, mas porque demorou tanto para aparecer em alguns lugares e foi tão rápido em outros. Isso. E como é que essa nova forma de vida se espalhou depois? A pergunta do Yali lá da Nova Guiné continua ecoando, né? Porque as histórias dos povos foram tão diferentes. E a tese central que a gente vai seguir, baseada no material, é que a resposta está no ambiente, nas condições geográficas, e não em diferenças biológicas entre os povos. Então vamos começar a desempacotar isso. O ponto de partida que os materiais trazem já é bem forte, né? Sim. A ideia de plantar e criar animais não foi, assim, uma coisa que todo mundo teve ao mesmo tempo. Longe disso. O livro sugere que talvez só umas 9 regiões no mundo todo inventaram isso sozinhas do zero. E os exemplos mais famosos são sempre o Crescente Fértil, ali no Oriente Médio, e a China. Eles foram os pioneiros mesmo. Exatamente. E isso já estabelece uma divisão, né? Uma clivagem fundamental na história humana. Quem teve acesso a essa vantagem primeiro e quem não teve. E não é só uma questão de onde, mas de quando. Isso que me pareceu mais impressionante. Ah, sim. A disparidade de tempo é brutal. O material fala do Crescente Fértil começando lá por volta de 8.500 a.C. E olha, é importante notar, são datas calibradas. Certo, datas calibradas, a gente já vai falar disso. Mas compara isso com outros lugares. Pois é. Outras áreas, tipo partes das Américas, só foram desenvolver algo parecido milhares de anos depois. Os dados mais recentes que o livro cita sugerem talvez depois de 3.500 a.C. Nossa, são 5.000 anos de diferença. É muita coisa em termos de desenvolvimento. Uma eternidade, né? Para acumular conhecimento, tecnologia, população. E aí entra essa questão das datas calibradas. O material dá bastante destaque para isso. Por que essa calibragem é tão crucial? A datação por carbono 14 não é direta. Então, é aí que está o pulo do gato metodológico. O carbono 14 funciona medindo quanto desse isótopo radioativo ainda resta em algo orgânico comparado com o carbono 12, que é estável. Certo. Só que o método assume que a quantidade de carbono 14 na atmosfera que os seres vivos absorvem foi sempre a mesma ao longo do tempo. Ah, e não foi? Não foi. Variações na atividade solar, no campo magnético da Terra, tudo isso afeta quanto C14 é produzido lá em cima. Então a data crua que sai do laboratório, ela precisa ser corrigida. Entendi. É como se a régua do tempo do C14 não fosse perfeitamente uniforme. Exatamente. E a gente calibra isso comparando com outras formas de datação super precisas, tipo os anéis de crescimento de árvores muito antigas, que dão uma contagem anual certinha. E qual o impacto prático disso para a data da agricultura? Essas datas ficam mais recentes ou mais antigas depois de calibrar? Para esse período que a gente está falando do início da agricultura, a calibração geralmente joga as datas mais para trás ainda. Aquele 8.500 a.C. para o Crescente Fértil, em anos de calendário real, pode ser ainda mais antigo. Ah, então a vantagem inicial foi ainda maior do que a data bruta indicaria. Usar datas calibradas é essencial para a gente poder comparar o timing real do surgimento da agricultura nos diferentes continentes de forma justa. Senão a gente subestima a dianteira de lugares como o Crescente Fértil. É um detalhe técnico, mas que muda a percepção da dinâmica histórica. Faz todo sentido. Ok, então temos poucos centros onde a agricultura começou sozinha e com diferenças de tempo enormes. Agora a gente sabe que ainda maiores do que pareciam, mas como isso se espalhou? Foi tipo uma ideia que vazou pela vizinhança ou foi algo mais direto? O material aponta para duas formas principais, com naturezas bem diferentes. A primeira é o que a gente chama de difusão. Difusão, tipo cultural? Isso. As técnicas, as plantas já domesticadas, os animais, eles vão passando de um grupo para o outro. Os vizinhos veem que aquilo funciona, que dá para ter mais comida e adotam. É uma troca, uma cópia, uma adaptação cultural. Entendi. E a outra forma? Imagino que seja mais direta, que eu mencionei. Exato.
é a substituição populacional. Nesse caso, não são só as ideias que viajam, são as pessoas mesmo. Os próprios agricultores expandem seu território. Levando tudo junto, plantas, animais, modo de vida. Tudo. E quando eles encontram populações de caçadores-coletores, que geralmente vivem em densidades muito menores, eles acabam, substituindo essas populações. Substituindo como? Deslocando, absorvendo. Pode ser tudo isso. Deslocando para áreas menos férteis, absorvendo através de casamentos ou integração, ou, infelizmente, em muitos casos, através de conflito e eliminação mesmo. É um processo de mudança demográfica bem mais drástico. Nossa, essa ideia de substituição é forte. O livro dá algum exemplo disso em grande escala? Ah, sim. Um exemplo clássico que o Diamond detalha bastante e que os trechos mencionam é a expansão Banta na África. Ah, já ouvi falar. Começou onde, mais ou menos? A origem parece ser ali na região entre Camarões e Nigéria, mais ou menos uns 3.000 anos antes de Cristo. E dali, esses grupos que falavam línguas bantas começaram uma expansão gigantesca. Para onde eles foram? Para quase toda a África ao sul do Saara. Foi um processo que levou milênios, mas eles foram ocupando vastas áreas. E o que permitiu essa expansão tão grande? Qual era a vantagem deles? Parece que foi o pacote agrícola deles. Eles tinham culturas como o iame, algumas frutas, adaptadas ao clima tropical. E depois, muito importante, eles dominaram a metalurgia do ferro. Ferro. Então, ferramentas e armas melhores. Exatamente. Isso, combinado com a agricultura que sustentava populações maiores e mais densas do que os caçadores-coletores nativos, como os coissãs e os pigmeus, deu a eles uma vantagem decisiva na ocupação do território. Então, eles chegaram e tomaram conta, basicamente. Em muitas regiões, sim. O resultado foi a substituição ou a absorção das populações que viviam ali antes. É um exemplo bem claro de como a agricultura, junto com outras tecnologias, pode impulsionar uma expansão populacional massiva. Os materiais também citam a expansão dos austronésios pelo Pacífico, que teve um padrão parecido em muitas ilhas. Uau! Fica bem claro que a agricultura não foi só mudar o cardápio, né? Foi um motor de transformações enormes, demográficas, culturais, políticas. Totalmente. Então, juntando tudo isso, qual é o significado maior? Por que essa largada diferente na produção de alimentos foi tão crucial para o resto da história? Aí a gente chega no coração do argumento do livro, né? Que está bem delineado nas fontes. A produção de alimentos foi tipo a chave que abriu a porta para uma série de outras mudanças, todas conectadas. Tipo um efeito dominó? Exato. Primeiro, a base é a mais comida, claro. Mas a agricultura permite, e até exige, que as pessoas fiquem no mesmo lugar. Sedentarismo. Certo, para cuidar das plantações, dos animais. Isso. E aí a densidade populacional explode. Muito mais gente vivendo junta por quilômetro quadrado do que seria possível para caçadores-coletores. E essa concentração de gente abre espaço para quê? Para complexidade social. Com comida sobrando, nem todo mundo precisa caçar ou colher o dia todo. Começa a surgir a especialização do trabalho. Artesãos, soldados. Sacerdotes, administradores, escribas. E com isso, vem a possibilidade de organizar sociedades maiores, mais centralizadas politicamente. Chefias, reinos, eventualmente, estados. Que conseguem organizar coisas maiores, tipo guerras, grandes construções. Exatamente. E a tecnologia também tende a avançar mais rápido nessas sociedades com mais gente, mais especialização. Pensa na metalurgia, o aço do título, e a escrita muitas vezes surge para controlar esses estoques de comida, cobrar impostos, administrar. E ainda tem os germes, que também estão no título. Como eles entram nessa história? Os germes são um subproduto crucial e muitas vezes trágico. Viver perto de animais domesticados em grandes aglomerações humanas. Isso foi um prato cheio para doenças infecciosas pularem dos animais para os humanos e se espalharem. Tipo varíola, sarampo. Muitas delas, varíola, sarampo, gripe, vieram de gado, porcos, aves. As populações de agricultores, vivendo com isso por séculos, milênios, desenvolveram alguma resistência imunológica. E quem não teve essa história com animais domesticados e grandes populações? Não desenvolveu essa imunidade,
ficou muito mais vulnerável quando entrou em contato com essas doenças, o que aconteceu muito depois, nos encontros entre continentes. Então, o pacote completo que deu a vantagem foi comida extra, mais gente junta, organização política, tecnologia e... resistência a doenças. Basicamente isso, é esse conjunto de fatores que deriva lá da origem da adoção da produção de alimentos que deu uma vantagem gigantesca para os povos das regiões que começaram primeiro os que têm. E essa vantagem se manifestou nos encontros históricos com os povos que não tiveram esse desenvolvimento, os que não têm. Exato. E é a raiz dessa diferença toda, segundo a tese do material, está nos fatores ambientais. Que plantas e animais estavam disponíveis para serem domesticados em cada continente, como era o clima, a geografia. Foi essa loteria ambiental inicial que definiu os rumos, e não alguma diferença biológica entre as pessoas. Perfeito. Então, recapitulando o que a gente viu hoje, com base nesse capítulo 5 de Armas, Germes e Aço, a produção de alimentos nasceu sozinha em poucos lugares. Pouquíssimos. E com uma dianteira enorme para lugares como o Crescente Fértil e a China. Entendemos a importância de usar as datas calibradas para ver o tamanho real dessa dianteira. Fundamental para não achatar a história. E vimos como esse novo modo de vida se espalhou. Às vezes pela adoção das ideias, a difusão. E outras vezes pela expansão dos próprios povos agricultores. A substituição populacional, como no caso banto que a gente discutiu. O ponto central, então, é que ter ou não ter acesso cedo à agricultura criou uma das maiores divisões da história humana. Sim, definiu trajetórias muito diferentes para as sociedades em cada continente. É a base para entender as desigualdades que o Diamond quer explicar no livro todo. Uma questão de sorte geográfica e biológica lá no começo, com efeitos que foram se acumulando por milênios. E fica uma reflexão, né? O material fala da competição entre caçadores-coletores e agricultores. Será que, para quem viveu a transição, a agricultura foi sempre sentida como algo melhor, mais fácil? Boa pergunta. Talvez não no nível individual inicialmente. Podia significar mais trabalho, uma dieta menos variada, mais doenças. Mas foi a estratégia que, por permitir mais gente, mais poder acumulado, acabou vencendo na disputa por terra e recursos, certo? Parece que sim. É aquela coisa. O que prevalece na história nem sempre é o que era melhor para a felicidade individual na época, mas o que dava mais poder coletivo, mais capacidade de expansão. Algo para a gente pensar. Exato. Fica aí a provocação. Com isso, a gente encerra essa análise de hoje. Esperamos que essa exploração das ideias das fontes tenha sido útil. Esperamos que sim. Se você curte essas discussões e quer continuar com a gente desvendando temas importantes, considere apoiar nosso trabalho. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.